Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Agora é hora de mudar a chave, né? A Copa do Brasil, confrontos da terceira fase da Copa do Brasil, Coritiba e Flamengo. Vamos já passar um pouco sobre essa partida, falar da escalação do Flamengo, tem uma questão do Coritiba que eu acho que é um pouco curiosa, também é importante a gente falar. Mas vamos começar com algumas notícias importantes. Rodinei. O Rodinei está apto para essa partida, tá? Ontem o STJD, ele definiu, na verdade ele converteu a suspensão que o Rodinei tinha de uma partida para uma multa, cerca de 30 mil reais, 20 mil reais vai para doação, né, de caridade, e os outros 10 mil vão ser pagos nessa multa. Então o Rodinei está apto e eles poderá, se quiser, o Flamengo poderá botar em campo contra o Coritiba. O outro ponto é sobre o Gabigol, né? Infelizmente tivemos também ontem a notícia desse edema do Gabigol. Então iniciou com desconforto na coxa, depois foi constatado esse edema, essa partida do Flamengo. A gente vai inclusive passar e ver que é um Flamengo meio que semelhante, ou poderá ser semelhante, ao Flamengo no decorrer desses 9 jogos, né? Que a gente já sabe, Copa América, desfalque de Gabigol, Everton Ribeiro, Isla, Arrascaeta e tal. Então é um pouco do que a gente vai ver realmente desse Flamengo durante esses 9 jogos. Rapaziada, pedidos rápidos e importantes, não se esqueça de deixar o like, se inscreverem no canal. Um outro ponto que a gente não pode esquecer, o Rogério Ceni não vai pro jogo, né? A gente pode, inclusive, né, vale já registrar uma pronta recuperação ao Rogério Ceni. Ele testou positivo, então tá fora desse jogo contra o Coritiba e também no próximo jogo do Campeonato Brasileiro contra o América Mineiro. Então, Maurício Souza que vai assumir a equipe. Inclusive, teve alguns comentários que vocês fizeram para mim perguntando sobre uma possível mudança que o Maurício Souza poderia promover no estilo de jogo do Flamengo, numa ideia. Se poderia, né, ter uma possibilidade de ocorrer uma ruptura, né, no estilo de jogo do Rogério Ceni e começar o Maurício Souza a querer implementar suas ideias. Completamente descartado, tá, gente? Nessa concepção, com todo respeito ao trabalho, inclusive, do Maurício Souza, né? Ele faz parte da comissão do Flamengo, do Sub-20, ele fica, em aspas, meio que um boneco ali na beira do campo, né? Já é tudo pré-estabelecido, pré-definido pela comissão técnica do Flamengo, liderada pelo Rogério Ceni, inclusive até mesmo algumas substituições, tá? Algumas escolhas. A gente vai passar o porquê Mateuzinho ou Rodinei, faz parte de gestão e etc. Então, o Maurício Souza não vai implementar nada diferente, vai ser aquilo que a gente já tá meio que habitual e que o próprio Maurício Souza já tá acostumado por ter acompanhado já o Flamengo e até mesmo ter dirigido o Flamengo no início da temporada no Campeonato Estadual. O que eu trago para vocês, uma possível escalação, pode ser confirmada logo mais na partida, com Diego Alves no gol, na lateral direita Mateuzinho. Por que o Rodinei não começa como lateral direito? Já sabe, né? Acabou de chegar, é aquele fator externo, gestão de grupo, então deixa, em aspas, meio que conquistar o seu espaço. A gente já sabe que ele vai ser o reserva imediato, quiçá o titular entre ele e o Isla, mas de qualquer forma o Rodinei talvez entre no segundo tempo, por exemplo. Então o Mateuzinho, a zaga sendo composta por William Arão e o Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique ultrapassou o Bruno Viana, tá? A predileção lá do Rogério Ceni com o Bruno Viana foi lá para trás, foi lá para baixo. O Rogério Ceni não está gostando realmente do Bruno Viana e não é à toa que o Flamengo está meio que observando o mercado. A gente está falando, por exemplo, de Juan Jesus, o Flamengo está estudando e tal, porque o Bruno Viana está sendo meio que descartado nesse curtíssimo prazo pelo Rogério Ceni. Então, o William Arão com o Gustavo Henrique, na lateral esquerda o Felipe Luiz, como o primeiro homem do meio-campo o Diego, mais à frente o João Gomes. E com o João Gomes é importante que pode ser que já seja um início desse, em aspas, novo Flamengo, sem o Gerson, né? Ontem mesmo também foi notificado, né? O Olympique de Marselha confirmou, o Flamengo também confirmou essa venda do Gerson para o Olympique de Marselha, contudo, a esse meio que acordo de princípio, né, para o Olympique de Marselha apenas a partir do dia 10 de julho, enfim, para o Gerson conseguir atuar pelo Flamengo até as Olimpíadas de Tóquio. Então, possivelmente, né, o Gerson vai ser convocado, então o Flamengo fez esse acordo com o Olympique de Marselha. Importante, um parênteses importante. Falei, inclusive, eu trouxe um vídeo falando do Thiago Maia, que o Flamengo tem um certo otimismo para o Thiago Maia retornar meados de julho, no máximo dia 20, 21, próximo ao confronto contra o Defensa e Justiça da volta. Então, meio que dá uma coincidência, né, do Gerson saindo, depois passar alguns dias, já retorna, já estará apto fisicamente o Thiago Maia. Não necessariamente que ele irá ocupar a vaga do Gerson, a gente ainda não sabe, né, da sua relação física, mas enfim, há um possível desfecho dessa forma, sair o Gerson e já retornar o Thiago Maia. De qualquer forma, o João Gomes assumindo essa responsabilidade, uma tarefa que não é fácil, vou passar um pouquinho mais à frente para vocês sobre. Pelo lado direito, Michael, Vitinho, substituindo o Arrascaeta, que também, né, testou positivo. Pelo lado esquerdo, o Bruno Henrique e mais à frente o Muniz. A relação do Muniz com o Flamengo tem um imbróglio enorme, né, porque teve inclusive uma proposta de empréstimo do Goiás pro Muniz,
foi recusado esse empréstimo, e o Muniz está naquela do Genk, do futebol belga, vai, não vai, enquanto isso o Muniz está no Flamengo. E aqui quando eu trago, por exemplo, o período do Flamengo de construção, que é muito importante, que passa por esse João Gomes, por esse, em aspas, novo Flamengo, né, sem Gerson, a linha com 3 jogadores, o Diego, e aí vem o João Gomes à frente. Seria bacana se o Flamengo conseguisse fazer um circuito que fosse um pouco mais confortável para esses jogadores que trabalham por dentro, que nem o Diego, nem o João Gomes e até mesmo o Thiago Maia, eles não têm a mesma capacidade de receber de costa que o Gerson tinha, conseguir fazer o giro, quebrar a linha média do adversário e começar a clarear o jogo. São características diferentes. Então até mesmo para o João Gomes ter um certo conforto no meio campo e evitar receber de costas, é o Flamengo tentar trabalhar com bolas na horizontal para que o João Gomes receba de lado, né? E isso vai passar também por um jogo de muito apoio do Diego. Não isolar, não permitir que o João Gomes fique meio isolado no círculo central, porque isso certamente traria um pouco de debilidade ao jogo do João Gomes, para ele conseguir, né, se adaptar, e essa função, fazer essa função, ela é crucial para o jogo do Flamengo, né? Aquela quebra de linha no meio campo. Quando a gente fala do João Gomes, a gente fala do meio-campo, a gente obviamente vai lembrar do jogo referência do João Gomes. Qual foi? Pela Libertadores, na vitória do Flamengo sobre a LDU em Quito. E fez um primeiro tempo espetacular, o Flamengo coletivamente, e individualmente eu acho que foi o melhor partido, os melhores 45 minutos do João Gomes com a camisa do Flamengo. Muita personalidade, teve muito dinamismo, foi um Flamengo que até marcou num bloco médio. A LDU não marcava sob pressão, então isso, óbvio, facilitava um pouco o Flamengo nesse período de saída de bola, tinha um pouco mais de conforto, que a gente já sabe, a gente estudou um pouco a LDU, fazia parte um pouco desse princípio de jogo. Inclusive o Coritiba não marca também sob pressão, tá? Mas à frente utiliza o Léo Gamalho, que tem certa debilidade física, não impõe tanta correria num período sem bola e tal. Pelo lado direito, então, bem aberto vai ser o Mateuzinho, pelo lado esquerdo com o Bruno Henrique, e aí vai ter o Vitinho flutuando, e o Michael também jogando mais aberto pelo lado direito, né? O Michael teve um destaque, inclusive, no Campeonato Estadual, agora recentemente, atuando pelo lado esquerdo, mas o lado esquerdo a gente sabe que o dono da posição é o Bruno Henrique. Uma outra concepção que pode fazer o Maurício Souza será transformar o Flamengo num 4-2-2-2 e nessa saída de bola ficar um pouco mais quadrada, ou até mesmo na organização ofensiva, caso o Maurício Souza queira um 4-2-2-2, botando o Muniz com o Bruno Henrique, né, e trabalhando com o Vitinho e com o Michel, até invertendo eles, enfim. Esse, por exemplo, passa a ser o Flamengo, e aquilo que eu falei no início do vídeo, é a gente meio que se acostumar, meio que se ambientar, que possivelmente a gente vai ver um pouco mais dessa repetição. Rapidamente eu trago um ponto sobre o Coritiba, até pra gente não passar em branco. O Coritiba marca individualmente nos escanteios, tá? Então na bola parada defensiva a gente vai observar um Coritiba marcando individualmente. O que isso muda no jogo do Flamengo? Nada, pelo contrário, o Flamengo até gosta de equipes que marcam individualmente nos escanteios. O Flamengo tem até, em aspas, sorte, ele tem competência para conseguir sair um pouco dessa marcação. São raras equipes que realmente fazem esse tipo de marcação, mas como a gente pode ver, por exemplo, nesse jogo entre Coritiba e Botafogo, cada jogador do Coritiba, né, tendo a incumbência individual de marcar um jogador do Botafogo, tem alguns na sobra dentro da pequena área, então o Flamengo vai encontrar essa marcação individual. Para mim, na minha opinião, é bom pro Flamengo. Então é aquela jogada, né, com o Bruno Henrique, com o Ilharão, com o Gustavo Henrique, tu faz um movimento de bloqueio, quebra a marcação individual e fica aquele jogador subindo para o espaço com mais liberdade. Então pode ser que a gente veja isso nos escanteios que serão cobrados possivelmente pelo Vitinho. Então, primeiro jogo do Flamengo, esse jogo de ida, a terceira fase da Copa do Brasil, lá no Couto Pereira. Inclusive eu tenho informações dos colegas do Paraná que o estádio, né, do Couto Pereira, o gramado está numa excelente condição. A gente até pôde ver no confronto pela Série B, né, entre Coritiba e Avaí, realmente o gramado está bom, está confirmado, continua muito bom. Isso é ótimo do Flamengo. Dá mais automatização, dá mais velocidade no período de transição. O Flamengo gosta da bola, gosta de trabalhar a bola. Um gramado bom, coisa que o Maracanã não proporciona ao Flamengo, acaba facilitando o seu jogo. Então é isso, pessoal. A fase mudou, né? O pessoal que é mais ou menos da minha geração, próximo aos 30 anos, sabe como era difícil jogar lá no Paraná, sabe como é difícil jogar no Couto Pereira. O Flamengo passou um grande tempo sem vencer o Couto Pereira. Felizmente mudou, e mudou para melhor. Claro, bom pro lado do Flamengo, então vamos acompanhar essa estreia do Flamengo na Copa do Brasil. Deixa aqui um abraço, muito obrigado mesmo por vocês estarem acompanhando. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.